Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo. Esse é o poder do streaming. Bem-vindo à TV Majors Brasil. E hoje, 18 de agosto, dia do estagiário, eu tenho o imenso prazer de apresentar as estagiárias Majors Brasil. São 6 garotas muito especiais, muito queridas, diferenciadas, muito amadas por esse perfil. Então, eu vou começar pela mais distante. Vamos chamar a Beta, diretamente da onde? Ela não está na Inglaterra, eu acho. Beta, da onde você está falando? Conta para mim. Olá, eu estou em Portugal, mas eu moro na Inglaterra. Só estou de passagem em Portugal. Perfeito. E é Six Star Finisher já. Peguei a minha mandala agora em Boston. Sou a chorona Six Stars. E se vocês entrarem no perfil lá no Instagram, vocês vão ver um Reels que foi feito em Boston, agora 2023, em que copiosamente nós duas nos encontramos no final, onde ela está pegando a mandala, e choramos muito. Foi assim quase uma catarse. Foi Beta, catástrofe. bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda. Verinha. Que prazer estar aqui. Adoro esse nosso grupo, adoro esse ambiente, é maravilhoso estar aqui. Vamos que vamos. Então, agora eu vou chamar a segunda estagiária, diretamente de Curitiba, Tati Blay, a estagiária dentista. Uhul! E aê! E aí, Six Star Finisher também? Onde você terminou, Tati? Eu terminei em Tóquio 2023. Tóquio Class 2023. 2023. Boa noite, Super... boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, uma das mais espirituosas das estagiárias, e obrigada por você topar entrar para esse grupo maluco de 6 estagiárias e uma louca que eu me sinto estagiária também, não sou líder. Claro que é, estagiária. Estagiária é chefe. Tá bom, então muito bem. Então, agora a gente apresentou as duas estagiárias que já terminaram a jornada Major. Então, vamos agora para aquelas 4 que ainda não terminaram a sua jornada, certo? Então, vamos chamar lá diretamente de Petrópolis, Carlinha. Oi! Boa Aê, noite! Carlinha, bem-vinda. Quantas maratonas Major você já fez? 4. Quais são que você fez? Berlim, Nova York, Chicago e Tóquio. Então, estamos indo para qual? Qual é a próxima? A próxima será Londres. Então, você já tem um plano de encerramento aí, né? Isso. E vai Provavelmente em 2025 em Boston, né? Perfeito. Excelente forma de terminar a mandala. Uma prova icônica, bem diferente das outras, eu acho. Tem menos corredor, tem uma outra pegada, mas você vai curtir, sem dúvida. Carla, bem-vinda e obrigada, viu? Obrigada. Então, agora vamos chamar na ordem da loucura, né? Eu quero chamar direto do Rio de Janeiro a Luciana Miranda, que também está por 2. Lu, bem-vinda, Lu! Oi, gente! Ai, tô muito feliz. No dia do estagiário, primeira vez que isso acontece comigo, tô até suando. Conta, Lu, quais são as provas que você já fez e quais são as próximas? Sim, então, sou bem parecida com a Carlinha. Fiz 4, Berlim, Nova York, Chicago e Londres esse ano. Se der tudo certo e os japoneses me ajudarem, Tóquio ano que vem. E a intenção de pegar a mandala em 2025 em Boston também. Estou vendo que está saindo um grupinho aí, hein, Beta? As pessoas estão querendo repetir Todo a tua mundo pegando em finalização lá. Boston. Todo mundo pegando em Boston. Vamos lá. Uma boa ideia. Obrigada, Lu. Obrigada por você topar Obrigada. essa loucura desse estágio. Então vamos lá agora, chamando de São Paulo, a Fabi, a nossa estagiária do chocolate, a que traz aí, Fabi. Oi, gente. Oi, gente. É um prazer Bem-vinda, estar aqui com querida. vocês. Conta para nós quais são as provas que você fez e as que faltam.
Eu fiz Berlim, Chicago e Tóquio esse ano e tô indo para Nova York. Tô indo pegar a quarta esse ano ainda. Aí já E fui aonde- recusada 3 vezes por Londres, né? Obviamente. Né? Mas aí eu não sei se eu vou pegar a mandala em Boston ou em Londres. Eu acho que pego em Londres. Você acha uma boa ideia? Isso para 2025. 25 ou 26, né? Porque tudo, eu ainda tenho o sorteio extra ainda esse ano, né? Que eu vou estar com 4 estrelas e tem os desafios que eu ainda estou fazendo. Vamos ver se Londres ainda vai acontecer ano que vem. Se for, eu vou estar com a Carlinha lá. Ah, E a se Beta vai você ser pro- meu status, já falou. Vai, vai tudo depender desse 7-1, né, Fábio? Não, vamos começar logo cedo. As pessoas não sabem ainda da minha Fa- história. Fabi, nós vamos voltar a essa história de 7-1 para explicar para todo mundo aí, mas a gente não podia deixar de trazer aqui a última estagiária, e não é porque ela é a última que não é a menos importante, é a estagiária do departamento de marketing, não é não? Vamos chamar a Tati Moreno, de Cotia, São Paulo. Aí. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tati, quais são as que você fez e as que faltam? At last but not least, né? Eu fiz Chicago o ano passado e Tóquio esse ano. Eu sou a mirim aqui da turma, né? Eu tô começando ainda na minha jornada de maratonas pelo mundo. Você começou, de todas nós, você começou a correr mais tarde, é isso? Isso, eu corro faz 3 anos, comecei a correr perto dos 40 anos de idade, quando eu ia completar 40, e eu resolvi, né, gostei, né, o bichinho me picou, então eu resolvi que eu ia fazer minha primeira maratona aos 42 quilômetros quando eu completasse 42 anos, e eu consegui cumprir esse plano. Eu corri 42 com 42 o ano passado. Muito bem. Você foi sorteada para a Maratona de Tóquio, é isso? Fui sorteada para a Maratona de Tóquio. Eu me inscrevi, né, para Chicago, fui sorteada no final de 2022, não, 21, né, para correr em outubro de 2022, mas em agosto de 2022 eu me inscrevi para Tóquio, então eu descobri que eu ia para Tóquio antes de correr Chicago. Eu já tinha a segunda maratona no caminho antes de fazer a primeira. Muito bom, muito bom. Só voltar da onde eu comecei para perguntar para a Beta uma coisa que eu pergunto para todo mundo que terminou essa jornada. Das 6, Beta, qual que você gostou mais? Assim, eu tenho um carinho muito especial mesmo, pela Maratona de Londres, porque pela estrutura toda da maratona, pela vibração que é toda a maratona, mas eu acho que assim, porque por eu estar ali muito mais envolvida e já conhecer muito mais a estrutura, Nova York acaba tendo um lugar muito especial para mim, até porque foi a primeira que eu fiz, eu nunca imaginava na vida correr uma maratona, eu me preparei para a maratona de Nova York do 0 para os 42 em 2 meses, foi meio no susto, assim. Então, eu acho que Nova York vai sempre ter um lugar muito especial no meu coração. Assim. E é uma vibração diferente, eu não sabia o que esperar. E foi, tipo assim, jogou tudo aquilo que é Nova York para cima de mim de uma vez só. Eu nunca tinha pesquisado muito sobre o que era, sobre a estrutura, sobre nada. Eu entrei na maratona por sorteio. Quando eu ganhei o sorteio, eu não ia correr. Eu deferi um ano, mas tipo sem saber o que eu ia fazer, e eu decidi em cima da hora que eu ia correr. Então, eu acho que assim, foi uma coisa, ela é muito surreal, mesmo que tu já conheça, ela é muito surreal. E para mim foi tipo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui no meio? Quem sou eu aqui no meio? Tanto que eu jurava que eu ia só correr a maratona de Nova York, foi a primeira que eu fiz para caridade. E eu jurava que ia ser a única maratona que ia correr na vida e nunca mais eu ia botar um tênis de corrida nos pés depois. Nem sabia o que era Majors ainda. Fui descobrir só depois de ter corrido Nova York. Então, eu acho que assim, é difícil para mim escolher entre Londres e Nova York. É muito difícil. Mas, não sei. Então, vou ter que deixar as duas juntas aí nessa minha escolha. Como quem sabe faz ao vivo, só vou pedir para as meninas desligarem o microfone, porque tem um vazando na hora que eu fizer a pergunta, aí a gente liga de novo. Não sei se é o da Carla, ou da Tati Blay, ou
da nossa Fernanda Paradiso, que está, eu acho que é o da Fernanda Paradiso que está no nosso, é, aqui atrás no background. Agora parou, muito bem. Mas isso quem está ao vivo faz assim mesmo, não tem o menor problema. Tati Blay, a nossa querida dentista, me conta uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma, diferente, para justamente todas darem opiniões diferentes, porque depois vocês que já completaram a jornada, vocês vão continuar em outra ocasião fazendo outro tipo de matéria com a gente. Mas, Tati, se você pudesse tirar uma delas, qual que você tiraria? Ai, que dó! Tirar? Puxa. Difícil isso, hein? É muito difícil tirar uma maratona. Mas então eu vou ser mais polêmica ainda. Eu tiraria Nova York. Mas é porque eu sou Por quê? porque eu sou muito Nutella, entendeu? Eu sou muito piada e prédio, como a gente diz aqui no Sul. Porque eu sempre imaginei que se eu fosse correr uma maratona, eu correria Nova York. Mas quando eu comecei a correr, eu vi que eu sou muito do plano. Eu gosto de correr no plano, Nutella. E toda vez que eu fazia muita subida, eu sempre reclamava e tal. E aí eu descobri que Nova York era a que mais tinha subida. Eu falei, não, eu não vou fazer Nova York para o primeiro, eu quero fazer por primeiro Berlim. Aí não foi Berlim que eu consegui fazer primeiro, porque eu fui sorteada para Chicago. Mas se fosse para eu tirar uma, eu tiraria Nova York. Tudo bem. Ela só tiraria a rainha das maratonas. Acho que talvez ela fique com um ponto negativo no boletim de estagiária por causa dessa resposta. Não, mas brincadeiras à parte, eu quero conversar com a Carla agora. Carla, você teve uma jornada durante a sua ida para Tóquio que mexeu com todo mundo que estava indo para a prova, porque perdeu o avião, atrasou, quase que não chega. Eu me lembro de comentar com a Fernanda Paradiso, se não me falha a memória. Eu disse assim, nossa, se eu tivesse tido todos esses sinais, eu teria desistido. E você não desistiu e foi até o final. Conta um pouquinho do que foi essa saga para você fazer Tóquio. Então, eu fui sorteada, né? Em outubro saiu o sorteio. Aí eu me inscrevi, obviamente, né? Porque não tinha como não ir. Aí em janeiro eu descobri que eu estava grávida e desisti de ir. E perguntei se eu podia deferir para o outro ano. Eles foram incisivos em dizer que não. E aí para mim eu não ia mais. Eu já estava com a passagem comprada. E mesmo assim eu ia desistir porque eu não ia fazer uma viagem tão longa, grávida com 45 anos, né? No início da gravidez. E aí, no finalzinho de janeiro, eu descobri que eu tinha perdido o bebê, a gravidez não foi para frente. E aí eu resolvi ir, não tinha cancelado a passagem ainda, não tinha cancelado nada. Resolvi ir. E mesmo assim, chegando no aeroporto, eu comprei um voo desconectado, né? Do Rio para São Paulo. E esse voo do Rio para São Paulo atrasou e eu perdi o voo saindo de São Paulo. E aí foi uma novela, né? Porque a passagem estava caríssima para remarcar, dormi em São Paulo 2 dias, e minha mãe teve que mandar o passaporte daqui de Petrópolis para São Paulo, porque onde estava o visto americano, que é a passagem mais barata para remarcar dos Estados Unidos, passando pelos Estados Unidos. E aí eu, enfim, consegui ir para Tóquio depois de todos esses percalços, né? E eu resolvi ir, mesmo com todas essas dificuldades, porque eu acho que era para eu ir. Eu fui sorteada e engravidei, perdi o voo, consegui remarcar, o passaporte chegou a tempo. Então, assim, eu acho que era o meu destino ir para Tóquio esse ano. Por isso que eu insisti tanto em ir. Pensei em desistir, obviamente, mas mantive a vontade.
Você sabe que é isso que aconteceu com você, que altos e baixos, além de ser a vida da gente é assim, né? A maratona é assim, né? Você está em, nossa, 10, 12, 13, 14, estou inteira. Aí vem uma coisa esquisita no 22, 23, aí você fica bem de novo até o 28, aí depois dá uma queda e assim vai. Eu realmente admiro e parabéns por ter conseguido concluir, Carla, Mas ainda porque bem que eu fui, ainda bem que eu fui, né? Porque eu fui conhecer a Tati, as duas Tatis, né? A Beta, a Fabi, todo mundo eu conheci lá. Então, assim, eu acho que era isso mesmo. Era para eu estar lá, para conhecer elas, para a gente formar esse grupo maravilhoso que a gente tem. E é isso. Mas olha, é interessante falar isso, você já me dá o gancho para falar sobre a Lu. Antes do grupo surgir, ou a ideia de ter um grupo de estagiárias, antes disso brotar e ser um sucesso tão grande, a, a Lu, todas as vezes nas quais alguém tinha algum questionamento, ela ia e respondia nos grupos de WhatsApp. Para quem não sabe, há alguns anos atrás, alguns pioneiros aí abriram grupos de WhatsApp para cada uma das maratonas médias. E esse grupo é aberto, é só me procurar no direct do perfil no Instagram e eu passo o link para vocês de qualquer uma das 6 provas. Só se fala, obviamente, de corrida, a gente evita de falar de política e assuntos que vão causar um pouco de tensão, mas a gente fala sobre corrida e fala sobre as provas. E, às vezes, eu não precisava me manifestar. A Lu ia e respondia. E eu fui percebendo que ela sabia exatamente, ela seguiu as dicas que eu dei, ela viu direitinho, ela leu o regulamento. Aí o pessoal começou muito espertamente, dizer, a Lu vai ser sua estagiária, a Lu é estagiária, a Lu é estagiária. Então eu tenho que dizer, verdade seja dita, aqui agora nesse momento, a Lu é a nossa estagiária número 1, tá, meninas? Lu, você lê regulamento. Como isso é bom! Como isso é bom! Como isso me ajuda! E aí, Lu, quais são os seus planos e quais são as suas colocações a respeito das provas que você fez até agora? Então, questão de lei e regulamento, eu acho que só pegando, né, esse gancho, né, eu acho que é pela questão de eu ler manual, tá? É só uma comparação. A gente, quando compra um equipamento e não lê o manual, às vezes a gente executa, né, de maneira errada ali, por falta de desconhecimento. E eu levei isso para a corrida também. Pô, você tem um regulamento gigante, várias questões, alguém ficou ali fazendo aquilo, a gente tem que seguir aquilo. Então, eu sou meio didática com isso, e eu acho que vim trazendo isso da vida, né? Em questão em relação às provas que eu já fiz, das 4 que eu já fiz ou de todas? Não, fala das 4 que você fez até agora e qual é assim, você está com um firme propósito de fazer Tóquio, mas você está na mesma situação que a Fabi na questão número de provas no sorteio da World Majors Marathon. E se você for sorteada para Boston, você vai fazer a Faço. dobradinha? Vou fazer, porque a vida é uma só, eu não sei como é que eu vou estar amanhã, no que vem, em 2025. Então, eu acho que, na minha visão, vou dar meus pulos financeiramente, porque a gente sabe que tem questão financeira envolvida, né? Férias, trabalho, tudo, mas eu acho que tem certas oportunidades que, quando batem na porta, igual a Carla, foi sorteada para Tóquio, aconteceu de tudo para ela não ir, ela foi. Era para ela ir. Então, pô, ser sorteada, né, sou 4 estrelas, estou concorrendo aí, sorteio, até por causa das provas virtuais, que eu sou meio ratinha de prova virtual também, para Tóquio e Boston. Se por acaso vier as duas no mesmo ano, vou dar meu pulo. Eu acho que aquelas coisas assim, tá aparecendo oportunidade para você, você tem que agarrar, tem que pelo menos tentar agarrar, né? Só se, lógico, acontecer alguma coisa que impossibilite isso. E em relação. Pode falar. Então, aí você desistiria do seu índice para Boston para ir pelo sorteio, é isso? Sim, eu acho que isso não me prende. Nada me impede de peguei minha mandala, linda, vou tentar o índice para Boston.
Eu não vejo problema nenhum nisso, se eu quiser, né, me fazer bem, enfim, não tem problema. Posso tentar depois, talvez até comece uma segunda mandala ou não, aí a gente vê. Tem muita coisa ainda para fazer por aí, né? Tem Tem. muita maratona nesse planeta. Nesse planeta está cheio de maratona. Fabi, querida Fabi, você está então indo para sua terceira estrela, quarta Quarta, estrela, quarta quarta estrela. estrela, que vai ser Tô indo Nova para York. Nova Estaremos York. juntas lá, se Deus quiser. Estaremos juntas. Assim, eu odeio ouvir a Tati falar de Nova York porque ela me assusta, porque eu também odeio subida, mas vai dar certo. Nunca subi tanto na vida como eu tenho subido nos treinos, então vai dar certo. Mas estou indo para minha quarta. Eu acho a mais difícil que Boston. Eu não quero pensar sobre isso. Eu vou Fabi, deixar acontecer. A hora que já você que liga o você quer deixar relógio. acontecer, já que vai deixar acontecer, por favor, explica para a nossa audiência da TV Majors Brasil o que aconteceu com você em Tóquio e com a jaqueta. Não, cara, é assim, muita mancada isso. Você começa a fazer as majors, aí você vai na primeira Expo. Eu fiz Berlim. Pô, a Expo de Berlim é sensacional, comprei tudo. Quase fui expulsa da loja porque estava levando tudo. Levei a jaqueta. Aí vou para Chicago. A Nike fez uma farra com a gente. Comprei jaqueta pré-prova, pós-prova, durante prova. Tenho jaqueta de tudo quanto é tipo de Chicago. Tô colecionando. Agora é isso, né? Chego em Tóquio, sorteada. Fiquei sabendo do sorteio no saguão, embarcando para Chicago. Fui sorteada, 3 majors sorteadas. Falei, vou pegar minha jaquetinha. Meu nome estava vazio lá na fila, então peguei meu kit rápido. Quando eu vi que estava vazia a ASICS, corri. Cheguei lá, não tinha uma jaquetinha. Mas foi uma decepção que eu não sabia o que fazer. Parecia um ratinho, sabe? Tipo, e agora? Eu vou para onde? Aí peguei umas camisetas assim, fiquei meio chateada. Peguei 12 toalhas, todo mundo tem toalha de Tóquio, da ASICS, e eu perguntei para todo mundo: gente, a jaqueta? E a jaqueta? Aí todo mundo: não tem jaqueta. Eu falei: como não tem? Aí eles mostravam as jaquetas da ASICS. Não, eu quero a jaqueta da prova. Aí eu tinha uma esperança ainda, porque lá no subsolo, lá naquela parte da feira, tinha uma loja da maratona. Eu falei: lá vai ter a jaquetinha. Não tinha. Cara, eu não ia trazer um urso, eu queria uma jaquetinha. E aí eu comecei a reclamar no grupo da jaquetinha. E aí agora, meu, até jaquetinha da prova da Hello Kitty tem e não tem de Tóquio. E aí eu não tenho minha coleção, ela tá faltando. Aí em Nova York, eu já sei que a New Balance vai fazer 12 jaquetinhas diferentes, mas a de Tóquio eu não tenho. Aí cheguei aqui, comprei uma blusa da ASICS e mandei fazer minha jaquetinha. Eu tenho minha jaquetinha, mas não é a jaquetinha oficial. Então, Mas eu tenho. sinto muito, eu sinto demais. Eu tenho a minha jaqueta. Só queria dizer isso para É. você. Quase todo mundo tem, né, Verinha? Menos eu. Mas assim, essa prova foi bastante, vamos dizer, essa feira deu o que falar por falta de produtos, por confusão, por fila e tudo mais, a ambiguidade japonesa, mas eu tenho certeza que a sua próxima prova você vai encontrar a jaqueta. Aí eu não tenho dúvida, porque se Nova York não tiver jaqueta, eu já percebi que é pessoal. E assim, não vou É, aceitar. não Eu vai vou ter bater lá na jaqueta. porta da New Balance. Alô, New Balance, cadê minha Tem jaqueta? jaqueta, tem shorts, tem top, tem tudo. Essa é uma das histórias mais engraçadas que a gente tem aqui das estagiárias. E falar em estagiária, Tati, você estagiária de marketing, que cria os produtos aí, que está agitando, todo mundo tem a canequinha que ela faz também. Olha lá, todo mundo com a canequinha. Tem outros produtos também lá. Minhas Porta-medalhas atrás da Fabi, ó. Medalhas, não está com ele aqui. Minhas maratonas, é esse? A gente pode encomendar por lá? Maratonas, pode encomendar por lá. Minhas Arroba maratonas no minhas Instagram. maratonas no Instagram. Isso. Tá. Já que você é a mais mirim de todas nós aqui, É, me conta uma coisa. Você disse que fez 2 majors, sim. então significa dizer que você não tem mais maratonas além disso? Não, só fiz 2 maratonas até hoje. Eu até E no as começo, 2 majors? as 2 majors. No começo, eu falei que eu corro faz 3 anos, né? Mas agora em agosto completa 4 anos que eu comecei a correr. E em 2019, quando eu entrei no grupo que eu faço parte, que é um grupo só de mulheres, que se chama Women with Wings, eu via um grupo enorme de meninas indo para Chicago. E eu achei aquilo lá lindo demais. E
acabou calhando, né? A minha ideia era fazer minha primeira maratona na Disney. Era o que eu tinha em mente, né? Eu pensava assim, o dia que chegar, quando eu fizer 42 anos, eu quero fazer 42 quilômetros, mais na Disney. Porque dizem que a maratona é muito difícil e quando tudo tá difícil, eu vou lembrar que eu tô na Disney. E isso, só que eu fiz 42 anos, ainda era época meio de pandemia, então ainda não tinha nada muito definido, eu não tinha como viajar ali em janeiro de 2022 para os Estados Unidos, né? E me falaram do sorteio, tinha uma moça que é daquele grupo que não tinha ido para Chicago em 2019 com a turma, e ela falou, eu vou me inscrever, se inscreve também. Se você for sorteada, a gente vai junto. E no final das contas, ela mudou, ela foi morar na Suíça, então ela acabou não indo. E eu lá no grupo, eu fui sozinha. Então eu comecei a entrar nos grupos do WhatsApp e conhecer várias pessoas, né? Que nem a Fabi fala que eu sou a vereadora da USP, né? Comecei a conhecer um monte de gente correndo. E nesse meio tempo, eu fiquei muito amiga de uma moça, que se chama Fabi também, e ela é casada com um japonês. E a gente se conheceu no ciclo de Chicago, porque ela ia para Chicago também. E ela falou assim, Tati, meu marido fez a inscrição para eu ir para Tóquio. Você não quer fazer a sua também? Falei, vamos, faz, né? Vamos fazer, né? Tipo, pensando que assim, um dia eu queria completar todas, mas eu não tinha nada definido como uma ordem, né? Então, eu fiz a inscrição para o sorteio e a gente viajou juntas para Chicago e na conexão que a gente estava entre o Panamá e os Estados Unidos, ela já sabia que ela não tinha sido sorteada, o sorteio já tinha saído fazia uns 2, 3 dias, e eu falei, vamos entrar no meu e-mail? E ali eu descobri que eu já tinha uma segunda major para fazer sem antes ter feito a primeira, né? Então eu falei assim, ou eu vou amar ou eu vou odiar. E eu me apaixonei, com certeza. Eu tinha certeza que eu ia me apaixonar. E eu não... É uma distância apaixonante, mas ela também traz algumas responsabilidades, né? Sim, Eu sempre acho que a gente tem que ter o respeito pela distância, e eu admiro demais quem faz uma maratona por final de semana. Eu admiro, porque eu vejo isso com profundo respeito. Afinal de contas, né, Beta, o primeiro cara, quando fez uma maratona, morreu, né? Não é? Exatamente. Morreu para chegar no final. Exatamente. Mas, Beta, me conta uma coisa. De todas as situações que você viveu, desde que você se tornou estagiária, / Six Star, porque do grupo só são duas, você e a Tati Play, qual foi a situação mais engraçada que você viveu até agora? Gente, mais engraçada, eu não sei, eu acho que eu não tenho uma situação que seja mais engraçada, mas eu acho que assim, eu só me envolvi nos grupos das maratonas e tudo mais quando eu fui fazer Tóquio, que foi agora no início do ano. E eu fiz, como eu estava falando, eu fiz Tóquio e fiz Boston junto, então para mim foi tipo assim, foi de não conhecer ninguém envolvido nas maratonas, ninguém estava correndo, até porque eu moro fora do Brasil, então meus contatos no Brasil não são pessoas que correm as majors diretamente. Então, eu comecei a me envolver com esse ambiente dos grupos, e eu acho que não tem uma situação que seja engraçada. Eu acho que assim, eu acho que tem os ambientes nos grupos que tornam as situações muito engraçadas, né? Eu acho que assim, as histórias todas que a gente vive enquanto a gente está lá, que nessa coisa toda de Tóquio, isso é para sempre, gente. A Fábio não entrou em um décimo das histórias todas que a gente viveu lá, entende? Então, eu acho que não é uma situação em si. Eu acho que são as várias situações que a gente viveu lá e que a gente volta relacionando o tempo inteiro. Gente, tem a história das balinhas que todo mundo comeu na fila de Tóquio. Tem tanta história para contar. Tem gente que deixou mala em Tóquio para trás. Tem muita coisa que aconteceu. Então, eu acho que assim, eu acho que não tem uma situação específica que eu traria, assim, mas tem um contexto todo que a gente passa voltando para lá e que tem muita coisa. Muita coisa. E se tem uma coisa que eu acho que assim, que não é uma coisa engraçada, mas que é uma coisa que me marcou muito, agora que tu falou o trajeto todo das 6 majors, para mim foi a coisa dessa sensação de vazio que dá depois de a gente terminar. Que eu senti muito isso, assim, gente, o que eu vou fazer agora?
E claro, tem milhões de outras maratonas que eu quero fazer, mas é diferente. Tu tá planejando fazer uma maratona, outra maratona, e tu tem um ciclo inteiro para fazer. Então não é uma coisa engraçada, mas eu acho que a coisa que mais me marca, assim, eu acho que são as pessoas que eu conheci em Tóquio, as pessoas que eu conheci através das majors, essas relações todas que a gente faz que são muito engraçadas. E esse sentimento de vazio que dá depois e que a gente preenche aqui. Tá, foi muito bem lembrado. É um sentimento de vazio que, quando eu recebi a minha em 2018, eu achei que eu tinha que começar pela mesma que eu tinha terminado. Então, aí eu entrei pela caridade e foi bom. Mas ainda assim, você fica pensando, nossa, mas o que que eu vou fazer tudo isso de novo? Eu E gostei assim, tanto ó, do Tóquio, né? Fazer 2 vezes seguidas, não sei, sabe? não, e eu sou extremamente metódica. Então, assim, eu fui de nunca correr para, em 2 meses, correr uma maratona. Decidi que então eu ia correr às 6, e se não fosse pela pandemia, eu teria feito 2 por ano e teria acabado nos 3 anos. Então, eu tinha tudo. Não, eu quero fazer, eu vou fazer até eu terminar. E aí, tu vive naquela expectativa de que vai terminar, e quando termina, fica. Ok, e agora? Vou treinar para quê? O que que eu vou fazer? Onde vou, Mas é né? aquilo, tem tanta maratona para fazer, e agora a lista é maior ainda do que as 6 que eu tinha para fazer antes. Então, Tati, Blay, conta para mim aí algum perrengue que você tenha vivido numa das 6. Perrengue na nossa vida não falta. Ah, com certeza absoluta foi Boston 2018, né? Não tem outra opção, porque foi uma prova muito marcante, eu acho que para todo mundo que fez Boston 2018, porque um dia antes estava um tempo assim razoável para correr, e no dia da prova, naquela segunda-feira, caiu o mundo. E não é só caiu o mundo, né? Tava ventando horrores, não parava de chover um minuto. E eu lembro que eu estava com uma amiga e essa minha amiga falava: eu acho que eles vão cancelar a prova, não é possível que a gente vá correr assim. E que cancelar o quê, né? Já estava todo mundo largando, já estava na segunda largada, o povo, a gente escutando o barulho. E foi a primeira vez que eu vi muitas pessoas correndo de touca de banho. Eu nunca pensei que eu fosse ver pessoas correndo de touca de banho numa prova. E muitas pessoas passando mal por causa de hipotermia. Então, era uma chuva assim, e eu me lembro que eu só pensava, eu vou correr porque eu preciso terminar. Eu preciso terminar isso aqui, porque eu via tanta gente passando mal que eu comecei a ficar um pouco amedrontada de ver as pessoas pedindo ajuda, parando para ser atendida. E a partir de um certo momento, principalmente do quilômetro 32 em diante, o frio e estar molhada era tão grande, tão intenso, que eu parei de sentir um pouco as extremidades, principalmente as minhas mãos. Então eu não conseguia mais pegar gel, porque eu não tinha mais os movimentos da minha mão. Então eu fui os últimos 10 sem nada, porque realmente não tinha como, eu não queria parar e eu só queria terminar. E foi muito engraçado, porque eu corri, parecia um cabide, literalmente, porque eu estava entupida de roupa. Eu nunca pensei que fosse correr com tanta roupa. Eu tirei pouco, e quando eu cheguei, eu só lembrei de virar na Boston e tirar praticamente tudo para ter uma única foto da chegada. Eu falei, não é possível que eu não vou ter foto da chegada. E aí eu fui tirando igual boa, deixei o número e eu cheguei assim, tem a foto da chegada que está deplorável, aquela chegada, e um frio absurdo, 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 porque aí é aquele molhado misturado com gelado, misturado com vento. E eu me lembro de ficar 1 hora no banho para voltar a sentir as mãos e os pés. Eu acho que essa foi uma das provas mais complexas que a gente viveu até hoje nas majors. Tati, acho que é o seu microfone. Quer ver? Se você desligar aí, acho que ele vai. Aí, ótimo. Acho que é isso. Você liga já já aí. Assim, quando você corre no frio, é uma droga. Com frio, com chuva, é pior ainda. Agora, em 2012, quando eu fiz essa prova, foi o maior calor de todos os tempos em Boston. E a umidade relativa do ar era igual ao do deserto do Atacama.
Então, lá era assim: hoje não é um dia para recordes. Tentem terminar a prova. Eu terminei essa prova com sal, né, uma crosta de sal na minha canela, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu cheguei no hotel e eu tomei banho, eu não me lembro de deitar, eu só me lembro de acordar, que eu não jantei nem nada. Mas eu cheguei nessa prova do lado de um hambúrguer. Vejam esse Rios no perfil. Eu vou dar essa dica aí, vejam isso aí. Carla, agora vamos para você aí. Eu sempre faço essa pergunta para os majors quando a gente faz a papo de major. E eu vou na lata fazer essa pergunta para você. Durante uma maratona, você reza ou faz conta? Eu rezo no início e durante eu faço conta. E de todas que você fez até agora, qual a que te impactou mais? Assim, a que eu mais gostei foi Nova York, porque sempre foi meu sonho correr Nova York, então assim, a que eu mais gostei de ter feito foi Nova York. Porém, a que mais me impactou foi Tóquio agora esse ano, porque foi a mais difícil de todas, sem nenhuma dúvida. Porque eu já não estava muito bem treinada antes dos problemas todos, aí depois treinei menos ainda. Então eu andei muito e fiz muita conta, né? Porque Tóquio ainda era que tem os pontos de corte. Então, assim, essa eu fiquei fazendo conta mesmo a prova inteira e sofrendo muito, muita dor, muita caminhada até conseguir chegar. Então, acho que foi a que mais me impactou por causa disso, porque eu não tinha as outras, eu não tinha certeza, a gente nunca tem certeza que vai terminar a maratona, né? Mas se a gente está treinada, a gente tem uma grande chance de terminar. Agora, Tóquio, eu não tinha nenhuma certeza, assim, eu tinha muita dúvida se eu ia terminar ou não. Apesar de depois de eu ter largado, eu colocar na minha cabeça que eu ia terminar, só não ia terminar se eu passasse muito mal, se eu caísse desmaiada, mas essa certeza eu não tinha. Estava com medo do ponto de corte, estava com medo de não conseguir, e então foi muito, muito difícil para mim. Agora, há indícios e informações muito seguras de que quando terminou a prova você foi para o bar. É verdade isso? Verdade. Tinha É que cerveja comemorar, ou né? vinho? Oi? Cerveja ou vinho? Cerveja, cerveja. No bar de Tóquio foi cerveja. Bem, ela já confirmou isso. Lu, e aí, dentro das maratonas majors que você fez até agora, qual é a que te deu mais emoção, mais... Eu sei que você é muito emocionada, a gente conversa diariamente, e eu sinto que você tem um grau de emoção nas coisas que você acredita e que você vê e que mexe com você, e isso me deixa muito feliz, porque eu também sou bem assim. Sou bem assim, eu choro em prova de 5K, se for o caso. Então, eu queria saber qual foi o teu momento mais emocional nas majors que você fez até agora. Olha, das 4 que eu fiz aqui, eu me emocionei mais e eu acho que mudou mais a minha chave de maratonista foi Londres. Eu acho pela questão da caridade, e você vê muita gente, mas muita gente correndo por uma causa, fantasiado, e as pessoas são muito, 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 muito solícitas. Londres é lotado, tem momento que você precisa ali reduzir um pouco a velocidade, porque tem muita gente perto de você, mas eu não consigo reclamar disso. Sabe a prova que assim, ela te envolve desde o início, e as largadas são separadas, pelo menos Berlim, Nova York também né? E quando junta todo mundo, as pessoas sorrindo. Cara, eu peguei Londres, eu peguei chuva quase os 42 quilômetros. E assim, as pessoas sorrindo. As pessoas com micro-ondas nas costas, um canguru, o outro de rinoceronte, e as pessoas felizes, sabe? E aquilo dali, sinceramente, Londres, eu comecei a chorar no quilômetro 5, eu acho. As outras não, as outras eu já estava, né? O quilômetro 21 de Londres, que você passa pela ponte, é uma emoção, assim,
que eu falo, gente, eu não quero sair daqui, sabe? Quase que eu parei ali na ponte no 21, falei que eu vou ficar aqui para sempre. E assim, a causa de Londres que me fez virar mais a chave, sabe? De ver assim, eles estão ali correndo, independente de quanto tempo. Aí eu não vi competição, entendeu? Eu larguei nesse pelote, eu larguei nesse curral, eu larguei... Não, eu tô ali correndo porque eu vou ajudar. A blusa tá escrita que a minha irmã teve uma doença e que eu tô ali para completar, para ajudar. Então, eu acho que isso me mexeu demais comigo. Eu penso diferente depois de Londres, que foi esse ano, e olha que eu até faria todas as majors de novo com esse pensamento de Londres, porque me fez mudar, sabe? Isso mexeu demais comigo, demais. A Fabi tem essa coisa dessa amorosidade, eu fico bastante feliz de ver a nossa estagiária Paz e Amor, né? E Fabi, você tem aí esse seu plano já mais ou menos traçado de se desse encaixar um índice para Boston, ótimo, beleza, vamos lá e fazemos, ou se for por sorteio e tudo mais. Mas o que que você acha, qual é a tua interpretação a respeito é, desses corredores que dizem que não iriam para Boston se não fosse por índice? O que que você acha desse movimento, dessa coisa pelo tempo, é, pelo índice, pelo sub 3, por diminuir a velocidade? O que que você acha disso? O que que a Fabi pensa sobre isso? É que para mim a corrida tem relação com o propósito, Verinha. Por que que você corre? Então, assim, se o propósito for chegar mais rápido e é para você, porque você quer se desafiar, porque você quer se testar, cara, vai tentar o sub 3, vai sim tentar o índice, mas não é sobre o outro, tem que ser sobre você. Assim, eu quero muito ir para Boston com índice. Eu já falei para vocês isso. Porque eu sempre desistia de fazer as coisas. Tá muito difícil, eu não vou fazer. E a corrida não me deixa desistir. Eu não vou desistir no 21, já tô aqui, gente. A gente vai até o fim, né? E vai do jeito que for. Em Berlim eu tava lesionada, em Chicago eu caí, o cara me derrubou no quilômetro 34. Tóquio eu fiz a corrida perfeita, mas assim, eu quase não cheguei, que meu voo foi cancelado. Assim, eu me perdia todo dia. Então, é sobre propósito. Então, eu tenho zero problemas de pensar quando a pessoa vem passar, eu só vou se for por índice. Se isso tocar no coração da pessoa e falar assim, cara, eu vou por índice porque tem um porquê, cara, tem que correr atrás mesmo, tem que se desesperar, tem que fazer conta, se conseguir fazer conta, porque correndo eu não consigo fazer conta, mas se conseguir faz antes, coloca no braço, coloca em algum lugar, mas é propósito. O que me incomoda de uma forma geral é quando a gente começa a usar isso, né? Quando você começa a escutar os corredores falando como uma competição que não é saudável. E no final do dia, todos nós aqui temos que na segunda-feira levantar, trabalhar e a gente tem outras obrigações. A corrida tem que ser o seu momento de felicidade. Então, assim, eu sou igual a Lu, eu choro antes da largada, choro depois, com exceção de Tóquio, que eu chorei no 41 já, porque eu nem estava acreditando que aquilo tinha dado certo, né? Porque eu emendei uma maratona na outra, mas é propósito. Então, se a pessoa foi sorteada e ela tá feliz, cara, é isso. É isso que a corrida é. Se não for para ser isso, então não é. Para mim não é. Eu tenho que ser feliz correndo. Muito bem. Agora, Tati, você que Tati Morena, você está com duas. E se no meio do teu processo aí eles mudarem alguma coisa no Six Star, no projeto Six Star, o que que a Tati pretende fazer? Eu acho que assim, eu quando eu comecei a primeira, quando eu fiz a primeira, eu falei, não, então eu vou entrar nessa jornada, eu quero fazer as 6. E assim, eu já fui sorteada para a segunda antes de ter feito a primeira, então para mim aquilo lá foi tudo muito rápido, né? E uma das pessoas que eu conheci lá em Tóquio, né, no Japão, que foi a Rita, que ficou muito nossa amiga, minha, da Carla e da Tati. A Rita me ensinou uma coisa assim que começou a fazer muito sentido para mim, que é você precisa fazer cada prova, cada lugar onde você vai correr, ele tem que ter um propósito para você. Não que os lugares que eu fui não tivessem, tá? Eles tinham, porque o Japão é um lugar que eu sempre pensei em conhecer. Chicago, nos Estados Unidos, tem um outro significado muito especial na minha vida. Então, tudo assim foi encaixando, né? Mas eu achei muito legal
encarar da forma como ela me mostrou. Então, assim, eu não quero ter pressa. Se eu não conseguir, tudo bem, entendeu? Mas eu quero que cada prova seja especial, independente de eu chegar a conquistar essa mandala ou não. Eu quero muito, mas se eu não conseguir, sei lá, vou ter uma outra, ou eu vou ter que entrar em outra jornada e tá tudo certo. Eu quero ser eu acho feliz em cada uma delas, entendeu? e É no isso seu que eu tempo, quero. e E no no seu meu tempo, tempo, e no meu tempo. dentro das possibilidades, porque essa é uma jornada Eu vejo muito muita louca e gente. financeira também, né? Isso, eu vejo muita gente nos grupos, não tô falando que é certo ou errado, mas que as pessoas correndo, né? Porque dizem que em 2025 talvez vai entrar Sydney e talvez não dê para pegar 6 mandalas. Então, aquela correria gigante para conquistar uma mandala, meio que por ter, sabe, aquele negócio, objeto de desejo, mas sem propósito. Eu não sei, eu às vezes eu enxergo um pouco sabe, essa afobação, essa correria. E, sei lá, como eu tô muito no começo da jornada, eu acho que não faz sentido. Para mim, né? Lógico. Está no começo da jornada, mas já com o título de estagiária. Isso é para poucos. Tem gente aí Verdade. que está com 2 mandalas e ainda não recebeu o título e talvez nem receba. Não É é que a gente verdade? fala muito, né? Eu acho que assim, eu acho que Tóquio foi uma coisa muito mágica na vida de todas nós, né? A Lu ainda vai experienciar isso, mas a Lu, ela veio de brinde com a Carla pra gente. Mas eu já falei com as meninas que se não fosse Tóquio, talvez nem existissem estagiárias, né? Apesar da Lu ser a estagiária número 1, o grupo não existisse se não tivesse acontecido Tóquio na nossa vida. Que foi, para cada uma de nós, foi muito especial, assim. Eu não sei explicar, mas foi muito especial. Eu não tinha grandes expectativas, mesmo porque eu fiz minha primeira maratona e emendei na segunda, né? Emendei 2 ciclos. Então, assim, eu fiz um primeiro ciclo muito perfeito, né? Entre aspas, porque eu planejei ele, eu treinei, e quando eu caí na segunda maratona sem ter feito a primeira, eu falei, agora eu vou. Então, assim, e tudo que aconteceu, parece que o universo conspirou a favor. Sei lá, é Eu difícil. queria até, agora, antes de passar a palavra para cada uma de vocês, para a gente já pensar no encerramento, porque nós somos em 7, né? Então falamos bastante. Eu queria dizer que quando eu criei esse perfil no começo da pandemia, eu não imaginava que ele fosse chegar, não no número de seguidores, mas na abrangência que ele tem. E eu descobri, ao longo dos meses, que você vai postando, vai vendo as coisas acontecerem, que esse é um assunto muito poderoso. Ele é um assunto muito poderoso porque ele mexe com a saúde, com a vida, com os sonhos das pessoas, porque você está lidando com corrida, e corrida pode ser sinônimo de saúde ou não, dependendo de quem está tratando esse assunto. Mas eu acabei vendo que você acaba sendo um facilitador dos sonhos das pessoas. E no meio disso tudo, você acaba criando alguns monstrinhos, gente que nunca tinha pensado em correr, e de repente seguiu o perfil por algum motivo XYZ, um hashtag, um post, uma marcação, e hoje está fazendo, e disse para mim, eu estou falando do Gabriel Provença, um dos nossos primeiros seguidores, ele jogava golfe, e ele disse assim, eu vou fazer todas essas provas abaixo de 3 horas. E ele também está fazendo. Então, assim, é o propósito que a Fabi falou, mas não esqueçam, meninas, que esse é um grupo muito poderoso, porque a gente também lida com sonhos, com expectativa e coisa e tal. Continuem com essa fortaleza e continuem lendo os manuais, como fala a Lu. Não esqueçam de lerem os manuais, né? Os regulamentos todos. Então, agora eu vou passar na ordem que vocês já perceberam, porque já estão até ligando o microfone. A Beta vai falar suas considerações finais aqui. Ai, gente, eu acho assim, correr para mim, e eu acho que eu já conversei em Tóquio mesmo com algumas de vocês, correr para mim sempre foi muito mais pela festa,
pelas pessoas. Eu sou aquela, eu vou ver minhas fotos das maratonas sempre, eu tô sempre chamando a galera, querendo, porque eu gosto de estar com as pessoas juntas. Eu acho que assim, isso que a gente está fazendo aqui agora, para mim, é tipo o suprassumo do que é isso, sabe? Porque eu acho que a corrida, para mim, resultou nesse grupo e nessa ligação que a gente tem, que é fora do comum, assim. Mas eu acho que assim, se eu pudesse deixar um recado para todo mundo aqui, eu tenho uma coisa que é muito importante para mim, a Verinha sabe bem disso. Eu sempre fui muito a favor do voluntariado, da caridade, não só por eu estar envolvida nesse ambiente em Londres, mas todas as maratonas que eu fiz, eu sempre fiz com um propósito por trás. E eu acho que assim, se a gente pudesse, cada uma de nós aqui, deixar um recado final para todo mundo que estiver assistindo isso, eu acho que assim, eu acho que a coisa toda que a gente briga tanto é para abrir os olhos das pessoas para outras formas de fazer as majors, de ir atrás de um lugar para as majors. Se fosse uma coisa que eu pudesse escolher para ser aquela uma coisa que eu vou divulgar e vou atrás, é a coisa das caridades, que para mim é super importante. Eu sempre ganhei as minhas vagas por sorteio, e mesmo assim, sempre fui atrás de caridades para fazer, porque a festa é diferente, o acompanhamento é diferente, tudo é diferente. Então, para mim, acho que assim, as maratonas têm esses dois propósitos para mim. Trazer pessoas e agregar pessoas importantes na minha vida e fazer esse pay forward, né? Que para mim é super importante. Mas é isso, se eu pudesse deixar um recado, é que as pessoas se liguem mais para isso. Vai lá, Tati, minha defensora. Olha, na verdade, eu acho que correr maratona acaba virando um vício, né? E um vício muito bom, porque a gente começa uma, você já vai indo, qual é a segunda, a terceira, a quarta, você já vai planejando, porque o legal de você, além de ajudar uma caridade, você também conhece lugares, conhece pessoas, e acho que, acima de tudo, o que a maratona mostra é que, por mais que qualquer pessoa tenha qualquer problema ou qualquer desafio na vida, eu acho que ela ensina, principalmente, a você ser resiliente. Então, certa vez eu vi uma reportagem onde a pessoa estava correndo e ela falou assim, o sofrimento é passageiro e o desistir é para sempre. E eu acho que a maratona é uma lição de vida. Você sai da maratona fortalecido para enfrentar muitas questões na vida. Então, para mim, a maratona ela funciona como uma fortaleza para cada vez mais conseguir vencer todas as batalhas que a gente tem na vida e, principalmente, ajudar o próximo. Eu acho que o mais legal disso tudo é você poder ajudar o próximo a realizar um sonho e também a se fortalecer. Para mim, a maratona é isso. Ela é uma fonte de energia. Obrigada, lindona. E aí, Carlinha? Então, eu acho que a mandala é realmente uma jornada, né? Porque cada maratona é uma. A gente nunca uma maratona vai ser igual a outra. E mesmo que a gente repita a mandala, vai ser diferente, né? Essas histórias que envolvem todo o treinamento, todo o ciclo, as pessoas que a gente conhece, as viagens, os lugares que a gente conhece. Então, assim, eu acho que essa jornada é uma experiência de vida mesmo, é uma coisa que vai ficar para sempre e mesmo que a gente repita, mesmo que faça de novo, vai ser diferente. Eu já fiz a Maratona do Rio, sei lá, 3, 4 vezes e cada uma foi de um jeito. Mesmo sendo o mesmo percurso, mesmo lugar, mesmo clima, cada maratona é uma experiência única e que faz a gente aprender muito, né? Faz a gente evoluir muito como pessoa. Eu acho que é isso. Quem vê a Carla falando aqui neste programa acha de uma seriedade, mas no grupo é a que mais brinca, e dois, quando termina a maratona, vai para o bar. É isso só. Lu,
Bom, então, até que as meninas já resumiram de maneira aí, no meu ponto de vista, bem legal, porque eu acho que vem a questão que a Tati falou do fortalecimento. Eu vejo muito quando eu tô correndo e quando vem a dor, porque vem, né? Porque se alguém falar assim, pô, tô lá no quilômetro 38 e tô pleníssima, desculpa, mas alguma coisa, nem que seja uma unha, você vai estar te incomodando, porque não é possível, né? Então, assim, quando vem a dor, eu sempre penso assim, já passei por coisa pior. Cara, olha que ambiente esse aqui, que coisa maravilhosa, quantas pessoas gostariam de estar aqui, olha quantos meses que eu me dediquei para estar aqui. Então, assim, isso muda muito, né, a nossa cabeça. E quando você perguntou para a Carlinha se ela reza ou conta, né, eu agradeço e tento curtir igual a Beta, assim, todos os momentos, porque eu não sei se amanhã eu estou aqui para viver isso novamente, né? E se eu viver novamente, igual a Carla falou, vai ser diferente, porque eu já vou ser uma outra Luciana, que a gente muda a cada dia, eu vou ter passado por um outro ciclo, e eu vou ter vivido uma outra coisa, e vou ter outra opinião para vocês. Ou vou reforçar a antiga, ou vou mudar totalmente, enfim, a gente não sabe, né? Então, eu acho que a maratona é aquele momento que eu já li em algum lugar que a corrida é o esporte mais individual coletivo que existe. E eu acho que isso resume muito bem. Porque, tipo, é você com você mesmo. Se você quiser desistir, você vai desistir, não vai terminar. Mas você olha para o lado e fala, cara, que energia é essa, cara? Você vê o rinoceronte passando do teu lado, não é possível. Eu desisti, o rinoceronte está ali rindo, entendeu? Então, assim, a corrida mostra muito isso pra gente, né? E o nosso grupo, o Instagram que a Verinha criou, os grupos da Major, eu acho fantástico pela questão da ajuda, sabe? Quando a gente fala, vamos por caridade, o grupo ali está se ajudando, né? A gente tem que se ligar em tudo. Várias perguntas que fazem ali, fala, cara, se tivesse alguém que tivesse me respondido, pô, a Verinha já me respondeu 300 zilhões de vezes a mesma coisa. Enfim, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? De ter alguém que já passou por aquilo e que está te dando uma dica e que te dá uma luz. E isso me motiva bastante, né? Essa questão de poder ajudar, de ser ajudada e de viver essa energia. Para mim é a energia que me move. É isso. Vou falar com a Fabi, diretamente de Rugarts, que ela tem dificuldade para achar o metrô, né? Mas fala aí, Fabi. Bom, vamos lá, tirando todos os dias perdida, mas quando eu me encontro, né, dá certo. Mas acho que eu ouvi uma vez, né, de uma pessoa muito especial para mim, na corrida, quando eu fui fazer minha primeira maratona, que foi Berlim, que quando eu cruzasse, né, eu estava lesionada, então tinha todo um cuidado, né, quando eu cruzasse aqueles 42 quilômetros, 195 metros, eu ia ter o sentimento e a sensação que eu era capaz de fazer tudo na minha vida. E é verdade. Né? Quando eu cruzei ali, eu estava chorando porque eu estava com dor, porque eu estava chorando porque eu tinha terminado. Eu nunca fui tão forte na minha vida como naquele momento. E aí eu lembro que meus amigos estavam me esperando, né? E aí eu cheguei chorando, limpando o olho, assim, eles me filmando, e eu falei, quando a gente faz a próxima? Então, essa sensação de conseguir fazer tudo na vida, porque quando você se dedica, né? Você tem um propósito, você quer fazer, e você vai lá e faz, a maratona te proporciona. Então, se eu pudesse falar para as pessoas assim, faça. Ah, mas não é para todo mundo, talvez não seja. Mas se for para você, não desiste no meio do caminho, não é fácil. E a jornada das majors não é fácil. Tem toda a logística de viagem, tem a questão financeira, tem a questão de tempo, né? Não é só sair, eu vou correr. Não, você tem que estar preparado para isso, para que você possa ser como a Beta, como a Lu, e você ser feliz correndo, quilômetro por quilômetro, mesmo quando a dor vier, porque vai vir em algum momento, por mais que você esteja bem. Então, esse sentimento que a maratona proporciona pra gente é o que faz a gente querer a próxima. E mais do que isso, quando você sente isso, e acho que a gente faz muito isso nos grupos, né? A gente tenta ajudar todo mundo com tudo. Da dica se você pegar o metrô errado para tal lugar, você tem que descer na estação X e voltar, porque senão você vai para outro lugar do Japão. Né? Então, acho que todas as dicas são válidas, porque você quer ajudar alguém a ter a mesma sensação. E essa questão do grupo faz muito sentido pra gente, né? Faz muito sentido porque a gente é na vida, porque que a gente tá aqui. Então, acho que maratona é isso pra mim.
E a gente segue ajudando as pessoas, principalmente com as dicas úteis do dia a dia. Sentiu a brincadeira do 7-1? Estou com Eu dificuldade de mostrar meus eu dedos já aqui, entendeu? entendi o 7-1, né? E assim, todo dia era um 7-1 no Japão, assim, até no dia da maratona, que eu achei que eu não ia me perder, eu consegui me perder para ir pro bar, e o bar era atrás do meu hotel. Eu peguei o metrô e fui para outro, cheguei lá, vocês não Tá indo pro estão bar, não aqui. pode, Fabi. Não Vocês não estão pode. aqui. Eu liguei pra Tati e falei, eu tô dentro do bar e vocês não estão. Ela falou assim, você tá no bar errado. Eu tava, sei lá, no cruzamento de Shibuya e o bar era atrás do meu hotel. Eu podia ir andando. Aí eu voltei. Já vi que nós vamos ter que fazer um especial só sobre Tóquio. Mas aí acho que todas deveriam fazer, esperar a Lu fazer, para cada uma contar a sua. Porque eu também tenho várias coisas. Eu fui 2 anos seguidos, fora as vezes que eu fui por viagem. E tem aquelas coisas assim, né? Eu fui com o meu técnico na ocasião e eu falei para ele: como é que se fala desodorante em japonês dentro de uma farmácia, de uma coisa? Ele entrou e falou assim: desodoranto. E a pessoa entendeu, né? Tati, suas palavras. Eu acho que eu tô aqui rindo, né? As meninas já falaram muita coisa, né? Eu acho que para mim a maratona ela foi encontrar conforto no desconforto, né? Eu acho que eu me conheci melhor. Eu acho que pela primeira vez eu digo que eu tentei ser a minha melhor versão de verdade, sabe? Eu acho que o treinamento e tudo que me levou até a maratona me fizeram querer ter vontade de ser minha melhor versão de verdade em alguma coisa, sabe? Então, eu sou muito grata por ter escolhido. Gratidão, né, meninas? Eu vou. Até me perdi. Pula essa parte. Eu vou. Eu só tenho a agradecer, sabe? A maratona, eu acho que ela fez isso comigo. Eu não rezo, eu acho que eu não rezo, eu não faço conta, eu realmente agradeço. Eu vou agradecendo, eu corro cada quilômetro agradecendo por estar ali, agradecendo por ter a oportunidade de correr uma major, que as meninas já falaram, né? Não é fácil, a logística não é fácil, o treinamento não é fácil, envolve família, envolve filho, envolve marido, envolve dinheiro, envolve trabalho, a gente deixa de fazer muitas coisas para conseguir concluir aqueles 42 quilômetros. Então, é isso, eu só agradeço de verdade. E eu agradeço de verdade que vocês tenham saído das suas rotinas. A Beta tão longe lá em Portugal, obrigada, com esse fuso todo maluco, e as meninas com casa, marido, filho, coelho, cachorro e tudo mais, e ainda assim toparam ficar aqui. Foi uma experiência muito legal, tem sido divertidíssimo conviver com vocês de 24/7, não é? Tá assim, Não né? é Para os 7-1. 24. Não é Uma 7-1. 24/7. Meninas, obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada, Obrigada, gente. obrigada. Boa noite, boa noite, boa Tchau, noite. boa Obrigado. noite. Fui.